Como é que eu mensuro o pagamento de dividendos? Uma empresa que pagou R$1 de dividendo é pouco ou muito? Uma empresa que distribuiu 40% do lucro dela é pouco ou muito? Como é que você mensura isso? E para isso tem dois indicadores que eu gosto muito, o Dividend Yield e o Payout. Eu vou te explicar aqui esses dois indicadores fundamentais sobre dividendos, beleza? Fiquem tranquilos que eu vou dar vários exemplos. Mas o que é o Dividend Yield? Nada mais é que o dividendo pago pela cotação da empresa. O que é isso? É o percentual que você recebe de dividendo em função do preço da ação. E isso usualmente é dado em função do preço da ação no dia que você olha. Então, por exemplo, imagina que, vou mudar a empresa, se não acharem que eu estou falando só da Petrobras. O Itaú, ao longo de um ano, certo? Ele pagou R$5 de dividendo. Ele pagou 20 centavos um dia, R$1 no outro, sei lá, estou inventando aqui. E somando o ano inteiro, ele pagou R$5 de dividendos. E no fim do ano, a cota dele, o preço da ação dele estava em R$50. Logo, ele pagou R$5 e está cotado a 50. O dividend yield dele é de 10%. Ou seja, ele pagou 10% do preço dele em dividendos. Para que serve isso? É uma das métricas, que não é, obviamente não é a única, de quanto tempo o acionista tem a perspectiva de receber o dinheiro dele de volta em dividendos. Como assim? Ele pagou 10% no ano, eu em 10 anos recebi os meus R$50 investidos por ação na forma de dividendos. Então é uma das perspectivas de recebimento de dividendos. Mas, Matheus, e o preço-lucro? Que é o lucro que importa, o preço da ação? Isso é um outro indicador, uma outra métrica, ok? Não vou entrar nela aqui agora. Se você conhece o preço-lucro, esquece, não mistura. Se você não conhece, ótimo, foca aqui na hora de dividendos, beleza? E tem outro indicador que é o payout, que é o quê? Os dividendos pagos pelo lucro líquido. E esse indicador, para mim, tem muito mais sentido de ser analisado para ver qualidade da empresa do que o dividend yield, e vou explicar o porquê. Dividendo pago pelo lucro líquido. Se a empresa lucrou 100 milhões e te distribuiu 10 milhões, o payout é o quê? É o quantos por cento do lucro ela jogou para você. Ela jogou 10%, então o payout é de 10%. Isso quer dizer o quê? Que a cada R$1 que ela faturou, a cada R$1 que ela lucrou, limpo, ela te deixou 10 centavos. Ela reteve os outros 90. Isso é ruim? Não quer dizer nada. Se ela reteve e fez um bom investimento com isso, ela cresceu, isso vai estar embutido no preço da ação. Lembra o exemplo lá do 100 por R$110? Se a empresa foi de 100 para 110, ela te pagou R$1, então no caso ela tinha lucrado 10 milhões, ela vai ter te pago 1 milhão. Então ela reteve 9, o payout dela é de 10% e a cotação estava em R$109 e você recebeu R$1 naquele mundo da Disney. Você continua com 110, no exemplo que eu coloquei lá atrás. Então o payout é o quantos por cento do lucro da empresa ela te distribui, beleza? Não estou explicando ainda o payout alto é bom, o payout baixo é ruim. Quero que você entenda esses dois indicadores até o momento, legal? E vamos lá, um por um. Dividend yield é o dividendo pago pela cotação da empresa. Exemplo, uma empresa X distribuiu R$5 de dividendo ao longo do ano por ação dos seus acionistas. E a cotação dela, R$50, o exato exemplo que eu dei do Itaú, vocês enxergarem aqui visualmente, ela pagou R$5, aqui era para estar 50, perdão, vai dar 10% de dividendos. Aqui é 50, tá, galera? Faltou bater um zero. 5 por 50, 10%. Beleza? Então isso aqui é o Dividend Yield, que a pessoa chama muito de DI. Vocês vão ver muito esse símbolo aqui, o DY. Legal? E o Payout? Mesma coisa que eu falei agora. Um outro exemplo. A mesma empresa pode ser até agora, que teve um lucro líquido de 50 milhões e distribuiu desse lucro 10 milhões aos acionistas. Portanto, o Payout dela é de 20%. Ela lucrou 50, ela distribuiu 10, ela pagou 20% do lucro para você. Então isso me diz o quanto a empresa distribuiu. Até aqui todo mundo comigo? Legal, Matheus. Eu entendi a fórmula, entendi o que me diz. Só que isso, galera, vocês descobrem em 3 minutos online. O como você usa, qual o raciocínio por trás, que decisão isso me dá. É isso que eu preciso... Vou até dar um zoom. É isso que eu preciso que vocês aprendam nesse canal. Não é falar o indicador. Não é saber o que está dividindo por aqui. É vocês entenderem como vocês usam isso a seu favor. O que esse indicador me diz? Não é o número dele, o resultado. É como eu pego esse resultado, ponho num contexto e decido se isso ajuda a minha balança a decidir se é uma empresa boa ou uma empresa ruim. E, na verdade, é isso que eu faço. Quando eu vou olhar a história da empresa, o resultado dela, a dívida, o setor, é uma balança. Se a balança pender para o lado de é uma boa empresa, põe o dinheiro. Um lado é uma empresa ruim, não põe o dinheiro. Então é isso que você tem que aprender a construir, aprender a pensar. E é isso que eu vou tentar te ajudar a fazer agora. Beleza? Vamos lá. Payout e o Dividend Yield. Legal? Os dois indicadores que a gente está vendo até agora. Uma empresa, ela pode sim ter um dividend yield baixo, e um payout alto. Ela pode ter essa relação. Os dois não necessariamente eles andam juntos. Eu posso ter um DI baixo e um payout alto. Como assim? Vamos lá. Imagina uma empresa que tem de lucro líquido 100 milhões de reais. Ela lucrou 100 milhões. E ela distribuiu desses 100, 90 milhões. E é uma empresa que tinha no mercado 90 milhões de ações. Ela decidiu emitir 90 milhões de ações a qualquer tempo e está com isso no mercado. E ela distribuiu nesse meio tempo R$1
de dividendo por ação. Beleza? Tem sentido. Ela distribuiu 90 milhões, ela tem 90 milhões de ações, logo ela pagou R$1 de dividendo por ação. Beleza? E a cotação de mercado dela está em R$50. Matheus, por que 50? O que isso tem a ver? O mercado precificou essa ação, essa empresa, a 50. Podia ser 40, 60, 20, 30, 80, tanto faz. Coloquei aqui arbitrário. Esse número não tem a relação, depende muito do mercado, do risco da empresa, mas eu peguei 50 aqui, por exemplo, para ter um exemplo, beleza? Como que funciona o payout e o dividend yield dessa empresa? O payout é o quê? Ora, ela lucrou 100 milhões e distribuiu 90. Portanto, o payout dela é de 90%. Distribuiu 90 e lucrou 100, pagou 90%. E aí o dividend yield? Ué, ela pagou R$1 de dividendo, certo? A cotação está 50, então ela pagou 2% do preço dela. Então repare o seguinte, tem um payout muito alto e um dividend yield relativamente baixo. E aqui que entra um dos raciocínios para você. Isso é um indício de uma empresa boa ou de uma empresa ruim? E aqui que é importante, vamos lá. Isso aqui é um indício de uma empresa chamada de high quality. O que é uma empresa de high quality? Uma empresa de alta qualidade. É um indício, tá? Porque pensa comigo. Uma empresa, ela teve um lucro bom, ela pegou esse lucro dela, ela te pagou quase inteiro. Por que uma empresa pega todo o lucro e te paga? Por que uma empresa faz isso? Alguns motivos. É um indício que essa empresa tem uma grande previsibilidade de fluxo de caixa futuro. Caso contrário, ela não ia te pagar o lucro, concorda? Ela ia reter para ela. Ela ia quitar alguma dívida, se fosse uma dívida muito alta. Então a empresa, te pagando lucro, tem sentido ela ser uma empresa mais previsível, mais sólida, porque ela está te pagando lucro. Ela não está precisando daquilo para se manter viva. Então, esse pagar bastante do lucro é um indício que a empresa está confortável com os resultados futuros dela. Uma outra coisa é o seguinte, por que uma empresa não retém o lucro para crescer? Usualmente porque é mais difícil para ela crescer. E empresas que pagam um payout alto, vão reparar que a Ambev, a Itaú, a Engie, a WEG não, a WEG está mais ou menos meio a meio, porque ela tem muito espaço para crescer fora. No Brasil ela domina, mas lá fora tem espaço para crescer. Porque essas empresas, elas já são muito grandes. Elas têm maior parte do mercado, então é muito difícil crescer. Uma empresa de 1 para 2 dá um resultado muito grande. Ela ir de 100 para 101, o crescimento foi o mesmo, concorda? Foi 1. Só que percentualmente é muito menor. Ela é de 100 para 200, é muito mais difícil do que de 1 para 2. O crescimento dessas empresas é muito mais devagar, então ela pega o lucro e distribui. Elas se tornam empresas pagadoras de dividendo. E por que só isso não quer dizer que a empresa é boa? E por que ter um dividend yield baixo quer dizer que a empresa é boa? Não quer dizer que a empresa é boa, porque pensa comigo. Você, ao investir numa empresa e distribuir todo o lucro para você, está recebendo 2% ao ano, 3% ao ano. Essa é uma empresa que tem grandes chances de ser uma empresa muito segura, porque o mercado não é burro, gente. O mercado ele é sempre soberano. E a empresa ela é grande, ela é sólida, ela é segura. Você quer um dividend yield alto dela? Quer que o percentual seja alto em função do preço? A partir do momento que ele for, todo mundo vai ver isso, todo mundo vai colocar o dinheiro nela e o preço vai subir e o dividend yield é baixo. Você não vai achar, por exemplo, vamos pegar aqui um extremo, tá? A Oi com o mesmo dividend yield que o Itaú. Porque assim ninguém ia investir na Oi, todo mundo ia para o Itaú. Porque como o Itaú é uma empresa mais sólida, uma empresa mais segura, o mercado precifica isso mais alto, o lucro dele está estável. Só que assim, a empresa é tão segura, tão previsível, que eu aceito pagar mais e receber menos, porque a empresa é mais estável. Quanto? O dividend yield vai diminuindo. É isso que acontece. Se a empresa tem um risco maior, o preço dela vai abaixando até que a relação risco-retorno esteja favorável. Imagina que está a Ambev, o Itaú, a WEG e a Engie pagando 10% de dividend yield ao ano. Todo mundo ia colocar dinheiro nelas. Ao todo mundo colocar dinheiro, o preço dela ia subir, a relação dividendo pago por preço ia diminuir, concorda? E isso ia fazer o dividend yield diminuir dela. E isso que acontece, quando a empresa é muito boa, muito sólida, muito estável, o mercado precifica isso mais alto. Portanto, é lógico que o lucro dela, a distribuição do lucro fica aparentemente menor. Então, uma empresa com payout alto e um dividend yield baixo é um indício de empresa de alta qualidade. O mercado está precificando mais alto a empresa, logo tem algum fator de segurança nisso, certo? Seu risco para entrar lá é menor, então você está pagando mais, e ela distribui muito no lucro. E é esse o tipo de raciocínio que eu quero que vocês entendam. Tem sentido para vocês? Comenta aqui. Matheus, boiei. Matheus, tem todo sentido do mundo, ficou claro para mim por que isso. Se o Itaú tivesse a R$10 e pagando R$1, estaria pagando 10%, eu investi mais nele. Só que ao todo mundo investir nele, o mercado precifica isso mais alto. Lei de oferta e demanda, beleza? Continuando. E posso ter também o contrário, um dividend yield alto e um payout baixo. Como assim? Uma empresa com lucro líquido de 100 milhões, ela distribuiu 10 milhões. E ela tem, sei lá, 4 milhões de ações. E o dividendo pago, ela pagou R$2,50, a cotação a R$10. O que acontece? Qual que é o payout dela? Bom, ela
distribuiu 10 milhões e lucrou 100. Então ela distribuiu 10% do lucro dela. Distribuiu 10% e reteve 90%. Então esses 90%, em teoria, vai ser embutido no preço dela. Então ela te pagou 10% e se valorizou, entre aspas, 90%. E o dividend yield? Bom, se a cotação tá R$10, beleza? E ela te pagou 2,50, ela pagou 25%. Agora, esquece a empresa. Imagina que duas empresas iguais. O que você prefere? Uma empresa anterior que te distribuiu quase tudo do lucro e te pagou 2%? Ou uma empresa que pegou uma partezinha do lucro, te pagou essa partezinha do lucro, reteve a maior parte para crescer e te distribuiu ainda assim 25% do seu investimento? E quer uma empresa dessa, não quer? Eu também quero. E esse é um indício de empresa só nos seus sonhos, meu querido, minha querida. Esse é um indício de uma empresa que não existe. Não existe isso, uma empresa. Imagina uma empresa ideal dessa, que ela pega só uma partezinha do lucro, ela te paga, o preço da ação está tão baixo em relação ao lucro dela, que isso dá 10, 20, 30% de lucro, e ela reteve 90% e cresceu. Só você está vendo isso, o mercado inteiro é cego, só você enxergou essa oportunidade. Se isso aqui de fato existisse, ia durar 15 minutos. O outro caso tem mais sentido, porque a empresa vem pagando dividendos ao longo do tempo, já foi precificado, o mercado está sempre à frente, tá? Sempre foi precificado. Então você não vai achar uma empresa com um payout baixo, ou seja, distribuiu pouco do lucro e esse pouco do lucro ser um dividend yield alto. Repara que não tem sentido essa realidade, não é um balanço risco-retorno. Seria um risco muito baixo e um retorno muito alto. Você recebeu 1/4 do investimento de dividendo, 1/4 de dividendo, e então você em 4 anos zerou o seu risco e a empresa está crescendo a 90% ao ano de retenção de lucro. Não tem sentido, concorda? Então é isso que você tem que entender, esse tipo de relação. E pode ter também os dois casos, os dois baixos e os dois altos, que é até mais comum. Por exemplo, uma empresa com lucro líquido de 50 milhões, distribuiu 5 milhões, com dividendos de 50 centavos e cotação a R$50. Bom, payout, distribuiu 5 milhões a 50, 10%. E o dividend yield dela, também baixo. Então, a empresa que distribuiu pouco, certo? E o DI dela, o percentual pago é baixo. Isso aqui tem sentido. A empresa está retendo muito para ela crescer. Está retendo muito para ela crescer, então ela distribuiu pouco. Ou os dois altos. A empresa de 100 milhões, distribuiu 100 milhões, pagou 2,50, cotada a 25. O payout de 100 milhões por 100 milhões, concordo, distribuiu tudo. E o dividend yield, ela pagou 2,50 para os 25, pagou 10%. Ora, ela distribuiu tudo, então ela em teoria não cresceu. Mas ela pagou um dividendo bom, então tem sentido. Ela pegou o lucro inteiro e me pagou. Reparou como esses tipos de combinação estavam tendo sentido para vocês? Beleza?